Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje mais um vídeo em Portugal. Hoje eu vou mostrar para vocês o Palácio Nacional de Mafra e esse é mais um vídeo que eu gravei na vertical, então eu espero que todo mundo consiga assistir sem problemas. Mafra fica a 40 quilômetros de Lisboa, é de fácil acesso para quem tiver de carro, em torno de 1 hora de viagem, e dá para ir de ônibus também, que foi o que eu fiz. Demora 1 hora, 1 hora e meia, dependendo de onde você estiver em Lisboa. E para quem for de ônibus como eu fui, eu tenho duas dicas. A primeira é levar dinheiro trocado para você conseguir pagar o ônibus e não ter problema. E a segunda é você verificar os horários dos ônibus para você não ficar muito tempo parado esperando o ônibus e não ter problema para voltar para Lisboa na hora que você quiser ir embora. Bom, aqui é a parte da frente do palácio e vocês vão ver que eu comecei a minha visita pela Basílica. Esse palácio, ele é um conjunto formado pelo palácio em si, por essa basílica, um convento, um jardim e um lugar chamado Tapada. E só para deixar explicado, Tapada é uma área verde que fica em Mafra, mas nessa visita eu só fui mesmo ao palácio e aqui na basílica. Quem mandou construir esse palácio foi o rei Dom João V em 1711 e as obras começaram efetivamente em 1717. Ele mandou construir esse palácio para cumprir um voto pelo nascimento do primogênito dele. E caso você esteja reconhecendo essa história de algum lugar, é porque ela foi tema daquele livro Memorial do Convento, que é do José Saramago. Essa basílica, ela foi inspirada nas grandes igrejas de Roma. Ela é bem grande e ela tem um dos maiores conjuntos de estátuas italianas fora da Itália. E aqui uma curiosidade que eu não filmei com muitos detalhes na hora, porque eu só descobri depois que estava dentro do palácio. Essas janelas aqui, elas dão para a parte de dentro do palácio, então para a família real assistir a missa, eles ficavam ali e não precisavam entrar na basílica. E aqui nessa parte de cima, a gente vê 6 órgãos, que eles são um conjunto único no mundo, porque eles foram projetados e construídos, né, para tocarem simultaneamente. E dentro da basílica tinha vários lugares como esse, elas parecem umas capelas, mas continuam sendo dentro da igreja, como vocês podem ver aqui. Daí aqui a gente já tá dentro do palácio, eu não filmei a entrada. E para quem puder visitar, o meu conselho é vá com tempo, porque assim, eles falam mais ou menos em torno de 90 minutos para você ver tudo, mas é um lugar com muita história, é bem interessante. Então, por exemplo, aqui a gente entra pela cozinha, vê como era mais ou menos na época e tal. Mas tem muita história, tem muita coisa interessante para ver. Então, para quem for interessado, quiser ler mais sobre as coisas que estão expostas lá, vale a pena ter mais tempo para curtir bastante esse passeio. Isso que a gente está vendo é uma enfermaria onde ficavam os frades franciscanos. E geralmente no verão não tinha muitos frades que estavam precisando de ajuda, mas geralmente nos meses de inverno subia bastante. E aqui a gente tem esse jardim do lado de dentro do palácio, mas eu não tive acesso a ele. Como vocês podem imaginar, esse projeto foi custeado com ouro do Brasil e foi desse palácio que partiram as cortes de Dom João para o Brasil. Agora, eu vou-vos levar àquela sala logo a seguir, que é uma sala muito preciosa, que é a sala do coroa. Essa sala aqui onde eu tô é onde os súditos podiam vir fazer pedidos para o rei.
E essas pinturas que a gente está vendo que parecem 3D, na verdade, elas são pinturas comuns, mas elas estão tão bem feitas que elas parecem que estão esculpidas na parede, mas elas não estão. Então, todas as imagens que vocês estiverem vendo dentro dessa sala, que estiverem parecendo que são esculturas, são de fato pinturas. E outra coisa interessante dessa sala é a acústica dela. Qualquer som feito aqui, ele reverbera muito, então se você fala de um lado da sala, você consegue ouvir do outro lado. Então isso era usado tanto para o rei, para ele parecer mais imponente quando ele falava, para ele não ter que gritar, quanto usado contra os súditos, porque era muito fácil ouvir o que as pessoas estavam falando dentro dessa sala. E essas portas pintadas na parede, nem todas são portas, e isso foi feito de propósito, para caso alguém precisasse ser preso, eles não sabiam de onde viriam os policiais. E aqui eu estava dando zoom nessas cadeiras, porque como vocês podem ver, a do lado esquerdo é um pouquinho menor que a do lado direito. Isso porque a da esquerda era do rei e a da direita era da rainha. E isso acontecia porque na época elas usavam aqueles vestidos enormes, então a cadeira precisava acomodá-la quando ela sentasse. Então por isso tem essa diferença no tamanho das cadeiras. Nesse palácio, o rei e a rainha tinham aposentos separados. Daí os aposentos ficavam em torres diferentes, Torre Norte e Torre Sul, dentro do palácio, e para conectá-los tem um corredor de 232 metros de comprimento, que é o maior desse estilo aqui na Europa. E essa sala que a gente está vendo é o quarto do rei, que fica na ala norte do palácio. E aqui eu estou mostrando o entorno das janelas, porque assim que a câmera virar para a esquerda, vocês vão conseguir ver dentro da basílica, que eram aquelas janelas que eu estava mencionando. Então, a família real podia ficar aqui, dentro do palácio, e aí eles conseguiam assistir a missa lá dentro. E aqui é a vista da cidade. Como vocês podem ver, tudo muito bonitinho, tudo muito arrumado. No dia que eu fui, estava super tranquilo e muito sol. E aqui eu estava na lateral do palácio e também é a vista sob um outro ângulo. Conforme você vai andando pelo palácio, você vai vendo nos cômodos uma explicação sobre aquele cômodo onde você está ou sobre aquela área por onde você está andando. Aqui, por exemplo, é a sala amarela ou sala de música e aqui que os convidados eram recebidos. E esse móvel aqui no meio é um piano de cauda que era para entreter os convidados. Já aqui é a sala da caça. É aqui que ficavam expostos ou guardados os troféus entre aspas, né, das caçadas feitas na região. Bom, aqui a gente já está chegando perto do fim do passeio e esse cômodo, como vocês podem ver, é uma espécie de berçário. Claro que nesse vídeo eu não mostrei todos os cômodos do palácio, mas mostrei as coisas que mais me chamaram a atenção. E aqui é uma outra sala de música, mas dessa vez com vários instrumentos. Finalmente chegamos até a biblioteca. Ela é uma das mais importantes do mundo. É um lugar super bonito, vale muito a pena conhecer. E é uma biblioteca com cerca de 36 mil volumes no acervo. O salão dessa biblioteca, ele tem o formato de uma cruz e ele tem 85 metros de comprimento e 9,5 de largura. E esse pavimento, ele é todo feito de mármore. Uma outra curiosidade sobre essa biblioteca
é uma colônia de morcegos, porque eles são inimigos de traças, né? Então acabam ajudando a conservar os livros. Bom, gente, é isso. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo até o final. Espero que vocês tenham gostado. Eu acabei demorando um pouco para postar esse vídeo porque eu tava com problemas no meu telefone. Acabei trocando de telefones, não sei se eu resolvi efetivamente o problema, mas pelo menos estou conseguindo editar, então já é um avanço. Mais uma vez, obrigada por terem assistido até o final. Se inscrevam no canal, um beijo e até a próxima.